Então, nesse segundo vídeo da aula 5, a gente vai começar a falar um pouco sobre as leis de elementos elétricos. Então, dentro do que a gente vai trabalhar aqui, precisamos relacionar pelo menos os conceitos associados a corrente, tensão e alguma coisa de magnetismo para que a gente seja capaz de relacionar, né, os elementos de um motor. Então, por causa disso, a gente vai falar de um conjunto, né, de leis e elementos elétricos aí que a gente vai utilizar, certo? Então, tem o circuito elétrico, certo? Ele é muito parecido com como se a gente estivesse usando uma mangueira de água, por exemplo, certo? Então, normalmente a gente pensa nisso como uma coisa que a gente usa para associar, né? Porque se a gente não vê a corrente que está passando no fio, mas a gente pode pensar que isso funciona como se fosse um fluxo de água, né? Então eu tenho um fio lá e eu tenho alguma coisa que está fluindo por esse fio. Essa coisa que está fluindo são as cargas elétricas, certo? Que nós colocamos em coulombs. Foi um dos pesquisadores que estudaram mais a fundo essa área do conhecimento. Então, essa corrente é o que a gente chama de variação de carga, ou a quantidade de carga que está passando por tempo, certo? Em um determinado fio, um condutor, ou em um circuito que a gente está analisando no caso aqui, certo? Então, se eu estou falando de carga, vou falar em coulombs. Se eu falar em corrente, que é a derivada da carga, que é o Q ponto, ela vai ser dada em coulombs por segundo. Ou seja, é uma derivada em função do tempo. Então, estou derivando a carga no tempo, ou seja, eu quero saber a variação dessa carga no tempo, ou o fluxo de carga elétrica no tempo. Consequentemente, eu vou ter aí a unidade coulombs por segundo, ou como a gente chama, ampere. E aí aqui eu peço para que nós não chamemos de amperagem, e sim de corrente, é o termo mais adequado, e nem de voltagem, e sim de tensão, certo? Então a primeira, né, é o fluxo de carga. Então tem alguma coisa passando pelo fio, e essa coisa que está passando pelo fio é a carga elétrica, certo? E essa carga elétrica estamos colocando uma unidade para a intensidade dessa carga, né, o fluxo dessa carga, se o fluxo é maior, o fluxo é menor, em ampere. E nós temos uma outra coisa que é a tensão, ou como a gente também chama, diferença de potencial entre dois pontos ou a extremidade de um elemento com dois terminais. Então, aqui você pode pensar como se fosse altura. Então, se você tiver uma caixa d'água com água lá em cima, você tem um potencial. Se você estiver aqui no chão, você tem outro potencial. Então, se você abrir a torneira, né, que seria uma resistência, por exemplo, a água estaria caindo pelo fio, que é a tubulação, porque existe uma diferença de potencial, ou seja, a água de cima tem mais energia do que a água de baixo, por isso que essa energia se transforma em movimento. No caso aqui, fluxo de carga, no caso do sistema hidráulico, seria o fluxo de água, né? Então, essa tensão normalmente é fornecida por uma bateria, ou por um carregador de celular, carregador de notebook, ou você gerou essa energia de uma fonte elétrica,
no sentido um gerador que manda a energia para as nossas tomadas, por exemplo, é 220, ou enfim, depende da região, 110, e passa para um retificador, a fonte de alimentação de celular e de notebook. Normalmente tem um circuito abaixador de tensão e retificador, que vai fornecer uma tensão contínua. Essa energia contínua ela é utilizada para armazenar ou para movimentar o nosso circuito. Se a gente estiver trabalhando com corrente contínua, se a gente tiver aí outra maneira de a gente também utilizar essa energia, né, fornecer essa tensão, é fazendo o uso de uma bateria ou de um conjunto de baterias. Então você pode pegar, por exemplo, uma bateria de carro que tem uma corrente maior, é capaz de fornecer uma corrente maior, ou você pode pegar uma bateria mais compacta que também consegue produzir a mesma quantidade de energia, como uma bateria daquelas de drone. Mas normalmente as tensões nessas baterias elas são baixas, a não ser que você faça associações em série paralela das baterias. E de qualquer maneira, esses são os dispositivos, digamos assim, que forneceriam a tensão para o nosso circuito aqui. Ou seja, eles que seriam capazes de alguma maneira fornecer a energia necessária para que a carga no circuito possa fluir e o motor possa girar, a lâmpada possa acender e o que quer que seja conectar, certo? Então, quando nós estamos utilizando o circuito em corrente contínua, a gente chama de a parte positiva do circuito, né, de VCC, e a outra parte terra, por exemplo, ou positivo e negativo da bateria, né? Mas normalmente a gente tem uma referência, certo? Que a gente costuma chamar de terra, essa referência, e também pensamos que esse terra, ou essa referência, ela seria a tensão igual a zero. A gente tem que pensar, é um erro bem comum que muita gente comete, né, quando está projetando um circuito, pelo menos na prática, que todo o circuito tem uma referência. Então, se você pegar o positivo e negativo aqui da bateria e depois colocar só o positivo de outra bateria, uma das baterias vai ficar sem referência. Então você pode queimar o circuito só por não ter feito com que a referência de uma reconhecesse a referência da outra fonte, né? Então tem algumas coisas associadas que não é o escopo dessa disciplina, né, mas que tem a ver com esse conceito de terra aí. E se o circuito for de corrente alternada, aí normalmente a gente usa fase neutro. Também tem o terra, né? Mas o mais comum é a gente conectar a fase neutro. Até o pessoal costuma cortar o pino no meio, né? Porque não cabe nas tomadas, mudança de padrão continuamente aqui no nosso país. Aí acaba nem usando o terra, né? Mas, enfim, isso aí fica para outros casos que a gente possa precisar disso. Então, vamos falar agora sobre os componentes. Um dos elementos que eu já falei é o resistor. Qual é a principal responsabilidade do resistor em um circuito elétrico? Quer dizer, tem algumas, né, mas a principal é que ele limita a passagem de corrente. Então, se eu colocar um resistor no circuito, uma corrente vai diminuir. É como se eu tivesse uma torneira e eu apertasse a torneira. Quanto mais eu aperto, maior a resistência à passagem
de água naquela torneira. Então aqui é a mesma coisa. Então quanto maior a resistência, menor vai ser a passagem de corrente por esse circuito. Quanto menor a resistência, maior a passagem de corrente por esse circuito. Esse é o principal, vamos dizer assim, a principal responsabilidade do resistor nos circuitos elétricos. Tem outras responsabilidades também que a gente costuma utilizar, como o divisor de tensão, né? Como resistor de chuveiro para transformar energia elétrica em energia térmica. Mas quando a gente pensa no circuito, normalmente colocamos resistores para limitar a passagem de corrente e proteger alguns elementos do circuito através dessa limitação, né? Uma coisa que a gente quer não fazer, né, que a gente não quer que aconteça no nosso circuito, é dissipação por energia térmica. Então, normalmente a gente usa mais resistores em circuito de baixa potência e tenta de alguma maneira usar circuitos chaveados para fazer abaixamento de tensão, por exemplo. Então, a tensão em cima do resistor, ela é igual a essa relação R vezes I, onde R é a resistência e I é a corrente. Então, toda vida que eu pensar em um resistor, eu penso em E igual a RI. Então, aí eu estou pensando visualizando diretamente o que a gente tem em relação ao resistor, certo? E se a gente pensar em potência, né, do nosso resistor, aí a gente pode pensar em R I ao quadrado ou a tensão vezes a corrente. E o sinal aí negativo é porque ele dissipa, né? Ele está gastando energia do nosso circuito. Então, basicamente, essas duas equações relacionam, né, o nosso resistor. E qual é a analogia que a gente tem com os sistemas mecânicos? Então, nós temos ali os sistemas mecânicos que tinham um B. Onde é que a gente via um B? A gente via no amortecedor, né? Então, tem uma relação ali, Bx ponto ao quadrado, e a gente pode pensar na corrente como se ela fosse a derivada da carga. Então, nós temos ali RI ou RQ ponto, né? E aí a energia, né, potencial ali do resistor, nós temos menos RI ao quadrado, que poderia ser associado, né, a menos R vezes Q ao quadrado, porque eu substituo o I pelo Q ponto. E aí a gente tem uma semelhança aí com o nosso amortecedor para o caso dos sistemas mecânicos. Nosso segundo componente aí, nosso segundo elemento do nosso circuito, que a gente vai tentar relacionar aqui, é o capacitor. Então, quem é esse capacitor? Ele tem a principal responsabilidade de se opor à variação de tensão. Então, sempre que eu preciso que a tensão não varie, eu costumo colocar um capacitor. Eu preciso que a tensão nesse ponto não varie. O que eu faço? Coloco um capacitor. Então ele faz um armazenamento temporário dessa tensão, e aí quando a tensão varia, ele libera a carga que ele acumulou de maneira a impedir a variação dessa tensão. Então ele é um elemento que armazena energia em si, certo? Então, nós temos aí as relações que envolvem, né, o capacitor. Então a gente pode pensar que o capacitor, a tensão em cima do capacitor, na equação 3.5, né, ela é igual à carga inicial que ela vai ter, né, que é o EC0. Então, o capacitor completamente descarregado. Então a gente assume que o EC é igual a zero, por exemplo. O capacitor começou com 5 volts. A tensão da fonte é 5 volts, por exemplo. Então, esse EC seria 5 volts.
Mas o principal aqui, né, a gente sabe que existe a relação da condição inicial, mas a equação é 1 sobre C, integral de 0 a t, da corrente, certo? Em função do tal do tempo, né? Então, o acúmulo da corrente no tempo vezes 1 sobre C vai formar a carga que está no nosso capacitor, né? Então essa vai ser a tensão em cima do capacitor naquele momento. E essa tensão, né, eu também posso associar a corrente de maneira inversa, ou seja, em vez de colocar que a tensão do capacitor é uma função da corrente, eu posso colocar que a corrente é uma função da tensão. Então a corrente do capacitor ela é igual, na equação 3.4, a C vezes a derivada da tensão em cima do capacitor. Então a corrente vai ser uma função da derivada da tensão em cima do capacitor. E obviamente isso aí vai ser uma função, né, da carga, a derivada da carga. E aí a energia, né, potencial no capacitor, ela é 1 dividido por 2, 1 meio de C, que é a capacitância nesse capacitor, vezes E elevado ao quadrado. Então aí a gente tem as três equações que normalmente a gente relaciona para o nosso capacitor. E aí na sequência nós temos o indutor. Indutor, ele tem a principal responsabilidade de se opor à variação de corrente. Nós usamos os indutores para várias coisas, né? O efeito, a relação desse fluxo magnético que tem no indutor. Mas é bem importante ressaltar que em um circuito, né, em um sistema que tem indutores, é perigoso variar a corrente abruptamente. A tensão a gente não consegue fazer isso, mas a corrente a gente consegue. Porque o outro era variação de tensão. A tensão não pode variar abruptamente. Mas se você tirar a tensão, ele vai tentar manter a tensão. Mas aqui, se você fizer alguma coisa com a corrente, você consegue fazer, de certa forma, instantaneamente. Então, se você tem a lâmpada, você tem um interruptor. E naquele interruptor você pode apertar o botão e cortar a corrente imediatamente. Então isso vai fazer com que o seu indutor ele tente forçar a corrente a se manter. Então dependendo da quantidade de corrente que tinha, né, e se você tem um indutor forte lá que armazena bastante energia, ele pode criar um arco elétrico de forma a manter a corrente circulando. Ou ele pode queimar um componente como um resistor ou um transistor, por exemplo, que esteja lá, que é uma chave eletrônica, digamos assim, porque ele forçou, e aí ele pode até amplificar a tensão numa tensão maior do que aquele componente consegue aguentar. Isso tudo vai depender da aplicação, obviamente, mas é algo possível, certo? Então, os indutores ideais, né, exibem uma relação linear entre a corrente e o enlace de fluxo magnético, lambda. Esse lambda aí vai ser igual a L e L. Então a indutância vai ser dada em Webers por ampere, ou a gente normalmente usa Henrys, que é dado por essa letra H, né? Então, se a gente olhar para a lei de Faraday da indução magnética, a gente vai entender um pouco do conceito físico, né, que relaciona o indutor. E essa lei ela estabelece que o enrolamento do fio tem que ter ela vai ter uma diferença de tensão induzida nos terminais, as pontinhas, né, do componente.
se o fluxo magnético variar no tempo. Então, tem uma relação também com o fluxo magnético. Então, se a gente observar, existem relações, né, do nosso indutor também com a tensão. Então a gente vê ali que o lambda ponto é igual a E, e esse é a tensão em cima do nosso indutor. A tensão vai ser uma relação entre L vezes a derivada da corrente no indutor, certo? E esses indutores também podem armazenar energia no campo magnético, né, por causa da corrente. Então ele vai manter a corrente constante, né, ela não pode variar. Então, se eu variar, essa energia vai começar a ser descarregada. E descarregada de forma, né, a manter a corrente constante. Ele vai tentar, né, não quer dizer que ele sempre vai fazer isso, né, mas enfim. Essa relação também tem uma relação quadrática aí, né? O E igual a 1 meio de L I ao quadrado. Existem outros elementos também que a gente pode colocar aqui no nosso circuito, que são as fontes, que podem ser uma fonte de tensão ou fonte de corrente, certo? Então, se for uma fonte de tensão, ele fornece tensão, se for uma fonte de corrente, fornece corrente. Parece ser meio óbvio, mas o que eu quero deixar claro aqui são os símbolos que a gente utiliza para essas fontes, né? Fonte de corrente pode ser essa bolinha com mais e menos, mas também pode ser duas barrinhas parecidas com capacitor, só que uma barrinha vai ser maior, outra vai ser menor. A maior vai ser o positivo e a menor vai ser o negativo. Se for pode ter também uma senoide dentro da bolinha tanto da tensão quanto da corrente, simbolizando que a corrente é alternada. Então aí eu posso até assumir um sentido positivo e negativo, mas eu devo entender que não tem muita diferença. Depois que o fio do neutro e da fase estão juntos, aonde você tocar vai dar choque, certo? E enfim, aqui a gente vê, né, quem são os símbolos que a gente utiliza para tensão e corrente. Então eu vou dividir aqui, né, porque agora a gente vai começar a fazer a modelagem para os sistemas elétricos. E aí eu vou pausar o vídeo, que já deu um tempo aqui, para a gente continuar a fazer essa modelagem na aula que vem, no próximo vídeo.